O apresentador e humorista José Eugênio Soares, conhecido também como Jô Soares, morreu no dia 5 de agosto de 2022 no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde esteve internado por 2 meses em tratamento de uma doença desconhecida. A causa da morte não foi revelada porque os médicos foram proibidos de contar o que tinha acontecido com o apresentador. A família informa que foi o próprio Jô quem fez o pedido antes de morrer, o que leva a acreditar que o apresentador tinha consciência de que ele estava nos seus últimos dias. Sabendo que estava diante da morte, será que Jô Soares teria aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador? No vídeo de hoje, nós vamos avaliar a vida espiritual de Jô Soares e as oportunidades que Deus deu a ele ao longo da sua vida. Por isso, fique comigo até o final para você saber toda a verdade, ok? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus diariamente. É só você clicar aqui no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho e selecione a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Primeiramente eu quero deixar aqui os meus sentimentos a toda a família, amigos e fãs que amavam e admiravam Jô Soares pelo seu talento e o seu carisma. Sem dúvida, ele marcou a vida de muitas pessoas que acompanharam a sua carreira por vários anos, inclusive a minha, porque eu gostava muito de assistir os seus programas à noite. Jô Soares teve a sua carreira marcada por grandes sucessos e personagens que vão ficar na memória de muita gente. Mas o que realmente o fez ser reconhecido como um dos maiores apresentadores de todos os tempos foram seus famosos programas de entrevista no SBT e na Globo, o Jô Soares 11:30 e o Programa do Jô. A sua inteligência era admirada por todos, os seus livros chegaram a vender mais de 1 milhão de cópias. Ele também era músico e tinha um talento impressionante em vários instrumentos, o que reforça a ideia de que ele tinha uma capacidade de inteligência acima do comum. Jô Soares se casou 3 vezes e ele mantinha sempre uma relação de amizade com as suas ex-esposas, o que mostra que ele também era uma pessoa muito querida. O apresentador morreu com 84 anos e deixou a sua herança para os seus sobrinhos, tios e primos. O único herdeiro direto de Jô Soares era o seu filho Rafael, que era autista e infelizmente veio a falecer em 2014 com 50 anos de idade por complicações de um câncer no cérebro. A triste notícia da morte de Jô Soares nos faz ter uma reflexão muito importante. Nós nunca vamos conseguir evitar a morte. Por mais que todos tenham medo disso acontecer, será um dia que chegará para todos e esse dia chegou para ele. E uma pergunta que fica para qualquer um que se encontre diante dessa situação é essa: será que nós vamos para o céu? O que nós vamos apresentar diante de Deus? Como eu falei no início desse vídeo, Jô Soares havia pedido para sua família não divulgar a causa de sua morte, o que leva a crer que ele sabia que estava nos últimos dias. Se isso for verdade, será que Jô aproveitou esse momento e aceitou a Jesus a tempo? Nós vamos entender melhor como era a vida espiritual do apresentador e tentar chegar a uma resposta sobre esse assunto. Jô Soares, durante vários momentos da sua vida, deu sinais de que não acreditava no Deus da Bíblia e que ele havia criado o mundo da maneira que está escrito no livro de Gênesis. O apresentador chamou de conto de fadas a informação de que Deus era o criador do universo. Não é perigoso um Estado que determina que a criança tem que aprender um conto de fadas? Que conta em que dia foi criada a Terra, quanto tempo durou? Não é uma coisa meio absurda? Você está chamando isso de conto de fada? Tô. Ah, tá bom. Jô Soares chegou a revelar que ele era cristão e que tinha uma proximidade com a Igreja Católica, chegando até a servir em uma igreja da sua cidade como ministro da Eucaristia. Mas durante toda a sua carreira na televisão, foram várias as falas e atitudes que demonstravam que Jô não tinha muito temor a Deus. Isso fica mais evidente quando ele entrevista pessoas que falam sobre a sua fé em Jesus. Nas 2 emissoras em que ele trabalhou, ele chegou a entrevistar mais de 20 mil pessoas, desde políticos, artistas, até pastores e pregadores do Evangelho. Jô fazia questão de mostrar que o seu programa estava de braços abertos para qualquer pessoa ser entrevistada. E foi dando essa abertura no programa que Jô Soares esteve diante de testemunhos poderosos e mensagens de fé que poderiam fazer com que o apresentador repensasse a visão dele sobre a sua vida espiritual.
Como, por exemplo, no ano de 2001, Jô Soares recebeu em seu programa o missionário R.R. Soares, onde questionou sobre a questão dos dízimos e ofertas, curas e milagres. Mas Jô acabou levando a entrevista com um certo tom de deboche, demonstrando falta de conhecimento sobre os ensinamentos da Bíblia e uma certa falta de temor a Deus. Jô não acreditava em milagres e chegou a comparar os cultos das igrejas como peças de teatro. E mesmo que o missionário falasse sobre as vidas sendo salvas, transformadas e os milagres que Deus estava fazendo, Jô parecia não dar muita importância a isso, sempre levando a fazer graça da situação. E essa não foi a única vez que Jô foi confrontado a revelar sobre as suas crenças. A entrevista com o arqueólogo e historiador Rodrigo Silva fez Jô Soares revelar que ele era um homem de fé, mas uma fé em algo que ele próprio não conseguia descrever, uma fé de certa forma limitada. Jô disse que não acreditava nos testemunhos dos apóstolos, ou seja, para ele, a Bíblia não poderia ser considerada um livro verdadeiro, nem as informações contidas nela. O que é uma pena. Para alguém que se diz cristão, negar as verdades sobre o Evangelho só mostra, como eu falei anteriormente, uma profunda falta de conhecimento sobre a Bíblia. Jô também recebeu em seu programa o bispo Marcelo Crivella, que não gostou muito da forma como a entrevista foi conduzida. Ele constantemente interrompia as falas do bispo, levando às vezes a deixá-lo sem graça. Porém, uma entrevista que certamente foi surpreendente e que com certeza está na memória de muitas pessoas até hoje, foi a do saudoso cantor gospel Nelson Ned, que deu um testemunho poderoso sobre como Jesus mudou a sua vida. Essa entrevista fez Jô Soares ouvir sobre Jesus e pela primeira vez um apresentador que estava acostumado a interromper a fala dos seus convidados permaneceu em silêncio por vários minutos, tamanho era o poder de Deus que foi transmitido naquela mensagem. O que era para ser uma simples entrevista se tornou um dos momentos mais emocionantes da televisão brasileira. Veja só esse testemunho e o recado que Deus deu a ele. Então chegou um ponto na minha vida, Jô, em que eu estava tão mal espiritualmente, tão mal, que eu só tinha 3 caminhos. Ou a sepultura, ou o manicômio, ou Jesus. Mas só que o Jesus que eu conheci não é o Jesus dos altares. Não é o Jesus dos crucifixos, não é o Jesus dos padres, nem o Jesus dos pastores. É o Jesus de Nazaré, o Cristo vivo, na misericórdia divina que tem na pessoa do Espírito Santo. Porque você só pode aceitar Jesus se você se arrepender de como você está, se você não está de acordo com você, se o Deus que está em você não está funcionando. Porque você pode falar o que você quiser, pode dizer o que você quiser, mas é na cama. É ali na hora da cama, é que é o grande confessionário. Você veja que o homem, ele faz tudo, ele consegue tantos progressos, mas as almofadas ainda continuam molhadas. Entendeu? Você é um homem que lida com o sucesso, com tanta competência e tanta autoridade. Você sabe que o sucesso é um perigo. Que o sucesso realmente é um perigo. E foi para mim um perigo. Agora, quando eu fui para Jesus, Jô Soares, hoje, eu digo para você, hoje eu deito e durmo. Hoje eu tenho uma paz, eu não preciso mais de Poligny Montrachet, nem de Polifocê, nem de Cristal Rosé. Eu não preciso mais cheirar pó, eu não preciso mais olhar para uma mulher. Hoje Deus restaurou o meu leito conjugal, restaurou a minha casa, restaurou o meu relacionamento com os meus filhos. Então hoje eu sou um sucesso dentro do meu lar. Hoje eu consegui espaço dentro da minha casa. Hoje eu recuperei a minha esposa para mim. Hoje ela é a minha namorada. Tudo bem. Irmãos, olha só que forte, né? Deus é maravilhoso e Ele tem poder para mudar as nossas vidas e transformar a vida de qualquer pessoa. Eu creio que todos nós, durante a nossa vida, também recebemos muitas oportunidades de Deus para nos arrependermos e entregarmos a nossa vida a Jesus e recebermos a salvação. Eu acredito que todo testemunho tem o propósito de fazer as pessoas se aproximarem de Deus e foi exatamente isso que Nelson Ned fez. Um ex-cantor secular que mergulhou nas drogas, na prostituição e agora estava vivendo uma vida de santidade e falando do amor de Deus. O testemunho dele com certeza fala aos nossos corações e eu não tenho dúvidas de que aquele momento também foi um recado, um alerta de Deus para Jô Soares. Mas será que Jô Soares entendeu o recado? Irmãos, infelizmente nós não temos como saber essa resposta.
Como eu falei anteriormente, Jô Soares sabia que estava chegando a sua hora de partir e ele pediu para sua família que não revelasse a causa da sua morte. E nós não podemos saber o que passou na cabeça dele naqueles dias. Não podemos saber se ele relembrou dessa entrevista, se ele finalmente entendeu que ele precisava se render aos pés de Jesus. Porque eu imagino que quando nós estamos no leito de morte, muitas coisas devem passar na nossa mente. Eu acho que naquele momento nós repensamos muito sobre a nossa vida, porque sabemos que estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que não somente na vida do Jô Soares, mas na vida de todas as pessoas, Deus dá muitas oportunidades, muitas chances de nós nos arrependermos, de nós reconhecermos que Jesus é o Messias, o enviado de Deus para a nossa salvação. E eu vejo muitas pessoas julgando e falando que por causa das declarações e das brincadeiras que Jô fazia, até mesmo com o nome de Deus, o apresentador já estaria condenado ao inferno após a sua morte. Mas irmãos, e se ele teve um momento de reflexão com Deus no seu leito de morte? A verdade é que se houve arrependimento profundo e um desejo sincero no seu coração, eu não vejo motivos para ele não ser salvo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, o versículo 9, que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a condição que Deus nos dá para a salvação. Por isso não cabe a nós julgarmos se Jô Soares foi para o céu ou se foi para o inferno. Esse vídeo não tem a intenção de sermos juízes das escolhas de ninguém, mas é um sinal para nós ficarmos atentos às nossas próprias escolhas. A Bíblia fala que cada pessoa prestará conta de si mesma ao Senhor, ou seja, todas as nossas ações e atitudes serão cobradas diante de Deus. Será que uma vida que agrade somente aos homens é bem vista diante de Deus? Eu quero ler para você uma passagem que está em Romanos capítulo 2, o versículo 6 em diante. Olha o que está escrito. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que estão egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha isso, irmãos, muitas pessoas preferem viver a vida acreditando na força do seu braço e na sua inteligência. E muitos acreditam que não precisam de Deus para ser bem-sucedidos. Mas isso, irmãos, não vale de nada, porque quando nós estivermos diante de Deus, o que vai contar é se nós reconhecemos o seu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador e se nós vivemos de acordo com o que Ele ensinou. Por isso, irmãos, não vamos jogar fora as oportunidades que Deus tem nos dado de nos reconciliarmos com Ele. Sabemos que o inferno não é o lugar que Deus preparou para os seus filhos, mas infelizmente, quem vive a sua vida entregue ao pecado receberá o salário da morte. E eu quero encerrar aqui te pedindo que você entregue a sua vida a Jesus enquanto há tempo, porque nós não sabemos quando será a hora da nossa partida. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu peço que você compartilhe. Clique aqui no botão compartilhar e envie para os grupos de WhatsApp. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.